Olha só, gente, nós vamos dar continuidade à primeira lei de Mendel, né? O primeiro vídeo, eu só quis revisar o que a gente já tinha trabalhado, conforme a gente já tinha trabalhado, tá bom? O que é que acontece? Como foi que Gregor Mendel, trabalhou? Gregor Mendel, ele seguiu o método experimental, porque nessa época, já para se fazer ciência, a gente precisava seguir um método, necessitava seguir um método. E esse método seguido pelo Gregor Mendel, ele tinha uma, um protocolo, certo? Então, Mendel trabalhou com três gerações: geração parental, geração F1 e geração F2. Vocês já sabem que ele escolheu uma planta Apis sativo, que é a ervilha de cheiro. Então, ele escolheu essa planta e ele disse, eu vou fazer um experimento que vai seguir o seguinte protocolo. Eu vou pegar uma geração parental, que é a geração dos pais, né? E essas plantas, elas vão estar normalmente, ele fez um jardim no mosteiro lá na República Tcheca. Então, ele era monge agostiniano, né? Ele decidiu entrar para a vida religiosa, também para continuar os seus estudos, seus experimentos, porque ele era um cientista nato mesmo. E aí, ele deixou que as plantas ficassem lá, fossem cultivadas de boa, certo? Sem ninguém manipular, nada. Ele só ficava observando. E aí, essas plantas ele chamava de plantas puras, porque, por exemplo, se a ervilha tinha flor branca, né, ele via que todas as ervilhas que nasciam daquela planta também tinham flor branca. A outra ervilha, a outra árvorezinha de ervilha tinha flor rosa, púrpura. Aí todas as vezes que nascia, outra ervilha tinha cor púrpura. Então ele chamou de pura por isso. Aí ele fez o quê? Ele pegou a ervilha que dava flor branca e cruzou com a ervilha que dava flor rosa, certo? Então ele observou aquelas plantas, chamou de puras lá na parental e fez o cruzamento dessas parentais. Flor rosa com flor branca, ou seja, planta que dava flor rosa, planta que dava flor branca. E aí obteve a primeira geração de filhos, que aí ele chamou de geração F1, certo? Mas como como eles já tinham misturado, né? Não é mistura, viu, gente? Porque gene não é mistura, não é tinta, não é misturar branco com rosa que vai dar outra cor, não. Como ele já tinha misturado nos cruzamentos dessas duas características distintas, né? Ele obteve uma planta provavelmente híbrida, que ele chamava de hibridização. Nesse momento, ele estava fazendo uma hibridização. E aí, ele obtinha na geração F1 plantas híbridas. Aí ele pegava e deixava que as plantas híbridas cruzassem com as plantas híbridas mesmo. Ou seja, nesse caso aí dessa ervilha, ela era monóica, ou seja, ela tinha os dois sexos na mesma flor. E aí, essa planta, ela tinha capacidade de se autofecundar, ou seja, ela cruzar com ela mesma. Então, ela deixava que as plantas híbridas ele deixava que as plantas híbridas se autofecundassem. E aí, obtinha a geração F2. Todos os experimentos dele foram dessa forma, tá bom? Então, precisa entender o protocolo de Gregor Mendel para entender como ele realizou os experimentos dele, tá bom? A escolha do material de Gregor Mendel foi, assim, fundamental, gente. Ele foi muito feliz, muito, 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 muito feliz. E a gente vai discutir um pouco por que ele foi feliz, tá bom? Gente, primeiro, essa planta
a ervilha de cheiro, ela dá o ano todo. Ela é uma planta que ela é perene, ela cruza e dá filhotes o ano todo, todo, todo. Não é uma planta de estação, tipo assim, manga, só dá uma vez no ano. Não, você cultiva ela o ano inteiro. Por que isso é importante? Porque quando ele trabalha é, com genética, ele precisou, né? Gregor Mendel, ele era um matemático nato. Pense num cara que gostava de matemática, e isso também foi uma felicidade dele. Aí, o que foi que aconteceu? Ele podia contabilizar as ervilhas, as plantas, e ele tinha uma grande amostra. Ele não tinha uma amostra pequena, ele tinha uma amostra grande, enorme, a amostra dele. Então, foi fundamental. Então, o fato da amostra, porque assim, eu não sei se vocês já estudaram estatística, eu acho que sim, na matemática, na estatística tem a lei dos grandes números. Então, quanto maior a amostra, maior a minha credibilidade dos meus resultados. Então, isso foi assim de fundamental importância para que Gregor Mendel fosse feliz nos seus resultados. Além disso, além de usar matemática, além da planta dar o ano todo, a planta era monóica, é monóica, né? Ou seja, tem os dois órgãos sexuais na mesma planta. Além disso, ela se autofecunda. Ela tem uma pétala chamada de quilha que cobre os órgãos genitais dela. Ou seja, ela é igual a Michelle Temer, recatada e do lar. Lembra disso? Então, ela não deixa os seus órgãos sexuais à mostra, não. Porque se ela deixar, as plantas que deixam à mostra, o inseto pode polinizar, o vento. No caso dela, não. Ela se autofecundava. É por isso que as plantas puras eram sempre puras. Dava sempre aquela mesma característica. Entendeu? Além disso, essa planta, ela tinha características contrastantes. Ou seja, ó, ou a planta tinha flor rosa, ou a planta tinha flor branca. Não existia um rosinha claro, não. Ou a planta tinha semente verde, a ervilhazinha verde, ou a semente era amarela. Ou a ervilha era lisa ou a ervilha era rugosa. E ele notou que existiam 7 características contrastantes assim. E foi elas que ele escolheu, tá bom? Então vamos lá. Então, pisum sativo ou ervilha de cheiro, por que ela? A gente já debateu algumas coisas. Gente, por que a gente chama geralmente a primeira lei de Mendel de lei da segregação ou monohibridismo? Porque aqui, uma coisa que vocês precisam anotar aí no caderninho, ó, no cantinho. Aqui eu tenho Mendel trabalhando com uma característica por vez, ou seja, ele fazia os cruzamentos e primeiro ele fazia anotações e análise de uma característica, semente amarela, ou cor da semente, quer dizer, a característica. Quantas sementes eram amarelas? Quantas sementes eram verdes? E aí contabilizava, fazia suas conclusões, passava para análise de outra característica. Ele não trabalhava com 2 características por vez, não. Por isso, monohibridismo. Mono vem de um, e eu estou fazendo uma hibridização de uma característica, tá bom? Então, flor monóica, a presença da quilha, ou seja, dessa pétala que cobria e fazia com que essa planta se autofecundasse antes dele utilizar. Então, as plantas eram puras, elas não cruzavam uma com a outra, não, elas cruzavam entre si. Eu não sei se vocês sabem também, eu acho que sabe, que foi meu aluno, que a autofecundação, ele diminui a variabilidade genética, por isso que elas eram puras, sempre a mesma característica, antes dele usar e de manipular. As características eram simples e contrastantes, como eu disse a vocês, né? Ou a semente era amarela, ou a semente era verde, e a semente era lisa ou era rugosa, certo? O ciclo reprodutivo curto, ou seja, dá o ano todo, ela se reproduz. E aqui está para vocês verem, olha só a quilha aqui, tá vendo? Aqui é a flor, ou é rosa, ou é púrpura, né? Ou rosa, sei lá, como vocês queiram chamar, ou é branca. E aqui é uma pétala
que a gente chama de quilha. Ela cobre, aí dentro tem os órgãos genitais dela, tá bom? Aí, como ela tem essa quilha que permite a autofecundação, ele pôde manipular os cruzamentos a partir daí. Ele não escolheu uma planta rosa para cruzar com a planta que dava flor branca. Então, ele veio aqui, ó, cortou os estames, ou seja, o órgão genital dessa planta, o órgão genital masculino, veio com o pólen, o gameta masculino aí, ó, os gametas, o pólen não é necessariamente o gameta, mas contém, né? Veio com o material genético dessa daqui, masculino, né? O gameta masculino da rosa, e foi e fecundou essa branca. Então, ele pode manipular os cruzamentos. Como era que ele fazia? Assim, gente, ó. Tá vendo aqui, ó? Na planta, na flor púrpura, né? Roxa, aqui já tem nessa coisa que é roxa, mas não importa, ou é roxa, ou é púrpura, ou é rosa, como vocês queiram pensar. Aí ele cortou com a tesoura, tá vendo os estames, ó? Removeu os estames da flor roxa. Isso aqui no cruzamento das parentais. Essa planta aqui, ela antes só se autofecundava, ela pura. A branca também, ela era pura, só se autofecundava. E aí ele veio com um pincelzinho, ó, pegou o pólen dessa daqui e fecundou essa daqui e obteve a geração F1. Então aqui ele está fazendo uma hibridização para obter a geração F1 toda híbrida, tá bom? Ok? E aqui, para terminar essa parte, né, que a gente vai fazer análise de algumas características na estante com vocês, aqui ele faz o quê? Ele escolheu as características contrastantes, foram 7. Forma da vagem, ou comprimida ou inflada, cor da vagem, ou amarela ou verde, forma da semente, ou rugosa ou lisa, cor da semente, verde ou amarela, cor da casca, era branca, ou cor da casca não, cor da flor, ou era branca ou era púrpura, posição das flores, ou ela era terminal, ou ela era axial, ou seja, entre os galhos aí, a altura da planta ou era baixa ou era alta. Então, gente, ó, ele não teve características meio termo, tá bom?